Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Hoje é dia da gente ir lá para a turma do fundão conversar sobre neurociência aplicada à educação. E eu queria lembrá-los que o agosto é verde. E por que o agosto é verde? Porque desde o ano passado, né, depois de muito tempo de peleja, conseguiu-se instituir, por lei, que durante o mês de agosto seria feita uma campanha, né, para se discutir como que a gente poderia promover, preservar, né, todos os recursos disponíveis para a primeira infância. Então, esse é um mês dedicado a gente debater sobre esses temas. Na semana passada, inclusive, foi tema da coluna da professora Maria Helena, às sextas-feiras na Nova Brasil FM, que eu divido com ela o dia, né? A sexta-feira ela fala um pouquinho antes de mim, eu falo um pouquinho depois dela, na nossa coluna semanal lá na Nova Brasil FM, no jornal Nova Manhã. E ela tratou justamente da importância de, num ano eleitoral, a gente conhecer quais eram as campanhas, né, quais eram as plataformas, vamos dizer assim, dos candidatos à prefeitura, uma vez que fica para a prefeitura esse momento, né, do processo da educação, quando se fala da educação formal e da educação pública, né? Então, são os prefeitos que esse ano estão, né, sendo eleitos e que precisam nos falar um pouco sobre como pensam o desenvolvimento da primeira infância. E o Agosto Verde serve para que essa discussão possa ser aprofundada, né? O que a neurociência tem a ver com isso? Puxa, eu diria que a neurociência, de alguma forma, deve ter culpa nessa história. Porque foi justamente a partir dos estudos sobre o desenvolvimento do cérebro, sobre a aquisição, especialmente das funções executivas, o preparo para um indivíduo ser alfabetizado e a riqueza, na verdade, da primeira infância e a importância dela do ponto de vista dos estímulos, né, de educação, os estímulos pedagógicos, que ah, a primeira infância foi realmente para discussão. Não estou dizendo que foi a neurociência que começou essa discussão, obviamente não foi, porque não é de hoje que que as pessoas estão empenhadas em expandir a consciência e a compreensão sobre esses anos iniciais do desenvolvimento da criança, né? Desde aquela época em que, nos anos 70, 80, havia muita fome em algumas partes do país, e que essa fome, inclusive acarretava em mau desenvolvimento cerebral, né? Que essa discussão passou a ser importante de um ponto de vista muito específico, que é aquele da nutrição, do amparo, da saúde, dos exames, né, para evitar a mortalidade infantil, eh, a educação, a alimentação. Então, obviamente que do ponto de vista e os cuidados, né, garantir a vida, a garantia de deixar a criança livre de assédio, de violência doméstica, né. Então, óbvio, os problemas que o Agosto Verde trata são problemas bem profundos e que falam de uma vulnerabilidade social absurda. Mas eu quero pegar aqui um pedacinho dessa história que eu acho que a neurociência, como eu disse para vocês, tem alguma contribuição. Porque foi a partir dos estudos do cérebro que nós começamos a compreender que os fenômenos que ocorriam nos primeiros anos de vida eram mais do que simplesmente uma consequência natural, das experiências e do tempo passando, né, porque, de alguma forma, quando a gente estuda na pedagogia do desenvolvimento infantil, falando de um desenvolvimento típico, é comum a gente nomear: "Bom, com 1 ano vai fazer isso, com 2 anos vai fazer aquilo, aos 3 anos acontece tal coisa, aos 4 anos acontece aquilo", como se isto fosse um tipo de um amadurecimento provocado pelo passar do tempo. Eu acho que aqui a gente tem uma reflexão a fazer, porque não é exatamente assim que se garante o desenvolvimento pleno das habilidades, capacidades cognitivas, executivas, do cérebro humano, né. É necessário que, desde sempre, ou desde o do primeiro momento, a aquisição de linguagem, por exemplo, seja feita de forma adequada. Em que momento que a gente adquire linguagem? Na primeira infância. E demora muito, porque desde uma criança iniciar a compreensão da linguagem, iniciar o balbúcio de algumas sílabas, e até ela começar a compor, 1 palavra, 2 palavras, uma frase, um fraseamento, elas levam meses, anos, né.
a depender do som que ela tem que emitir, encontros consonantais, como nhá, lhá, né, dada a peculiaridade do movimento que precisa ser feito, demoram para acontecer. E o mais importante, a construção semântica e gramatical da língua que ela usa como base para a sua estrutura cognitiva. Vale dizer que no passado, quando nós tínhamos crianças que nasciam com deficiência auditiva e que, por isso, acabavam por não adquirir uma linguagem adequada, né? Porque era proibido, por exemplo, o ensino de Libras, se a gente for falar nos anos 70, 80, não existia essa cultura de que era necessário ensinar uma língua de sinais para uma pessoa que havia nascido com deficiência auditiva, para que ela pudesse se desenvolver do ponto de vista cognitivo, nós tínhamos uma espécie de uma síndrome, vamos dizer assim, né, que é um conjunto de sinais e sintomas que envolviam, para a deficiência auditiva, uma perda de cognição, por exemplo, como se isso fosse natural e próprio, né, do processo de deficiência auditiva. Então, isso para mim é um fato assim bastante categórico, né, eh, que nos faz pensar no qual o impacto da aquisição de linguagem, de uma aquisição de linguagem potente durante a primeira infância. E é óbvio que não será apenas mantendo a criança asseada, limpa e alimentada que você vai conseguir desenvolver nela o desejo de se comunicar, de se relacionar, de estar junto com outras crianças ou com adultos e trocar eh, com esses adultos um vínculo e uma convivência social, né? Partindo, por exemplo, da aquisição de uma cultura, de uma linguagem que está ali centrada naquela relação. Então, o processo de educação, especialmente essa educação que é dada justamente por conta da ausência da parentalidade, então, não porque essa criança não tem cuidados, mas porque esses pais trabalham, por exemplo, né? E aí que entra o Estado, e aí que entra o Estado no sentido amplo, né? Mas especificamente a prefeitura de cada uma das cidades, através daquela ação direta ligada à formação de creches, estruturação de creches, o trabalho das creches, o trabalho da educação infantil. E é muito comum que esse trabalho esteja pautado, esteja focado em manter a criança segura, limpa e alimentada. E é aqui que a gente precisa parar um pouquinho e pensar se a gente não precisa realmente de uma formação mais adequada desses profissionais que ficam com as crianças. E se também a gente não precisa ter uma conversa com os pais para que eles entendam que, para além dessa criança se manter alimentada, segura e limpa, o que muitas vezes não acontece, não é? Também é necessário, e aí, como se fosse uma exigência extra, né? Já que a gente vive um tempo em que nem essas 3 básicas a gente consegue garantir para 100% das crianças brasileiras, ou em muitos lugares do mundo isso é assim, né, pensar em desenvolvimento cognitivo, executivo, pensar em alimentos mais apropriados para ampliar a capacidade de desenvolvimento, de plasticidade cerebral, né, como é o caso, de vários componentes como alimentares, como gangliosídeos, tem vários componentes que ajudam a estruturar o cérebro, que poderiam, pautar uma alimentação mais rica. Aí o que que acaba acontecendo? Para economizar dinheiro, vai uma marmita qualquer lá para a creche que não foi pensada para desenvolver o cérebro da criança, né. Para economizar pessoas, a gente coloca 10, 12 crianças com, 2 cuidadores e ninguém vai estimular, ninguém vai cantar uma musiquinha, ninguém vai provocar, ninguém vai mostrar, estimular a respeito da vida, a respeito da concretude, levando esse indivíduo para uma cultura de uso, né. Então, tudo isso acaba penalizando muito o desenvolvimento da primeira infância, especialmente daquelas crianças que já nascem em condições de vulnerabilidade, porque é óbvio, né, que a classe média, alta, a classe alta, através aí da muitas vezes do poder aquisitivo, vai garantir para os seus filhos, mesmo que não estejam 100% do tempo, sendo cuidados pelos pais ou por parentes próximos, vai garantir que vai receber um estímulo de qualidade, né. Mas às vezes, também essas classes sociais acabam pecando nas suas escolhas, porque deixar, a criança ao cuidado, de novo, de alguém que está ali apenas para maternagem, segurança, alimentação e limpeza, pode também fazer com que essa criança não receba os estímulos e a estrutura necessária para o seu desenvolvimento. Mas aí eu queria chamar a sua atenção para um fato importante, porque muita gente por aí fica dizendo que a neurociência apoia o desenvolvimento e a estimulação precoce.
Alto lá, alto lá. Porque se você usar a palavra precoce, para mim, esse adjetivo ele já está dizendo que você está fazendo alguma coisa inadequada. Não sei se eu estou correta, se tiver algum professor aí de português que quiser me dar essa força, né, eu vou adorar receber essa aula, mas para mim, se eu estou usando o termo precoce, eu de alguma forma já estou dizendo que é antes da hora, né. Então, se eu estou falando que eu quero fazer isso de forma precoce, eu já estou dizendo que provavelmente eu estou fazendo cedo demais, mas ninguém se dá conta disso, né, ou eu estou muito equivocada. Mas em uma coisa eu sei que eu não estou equivocada, porque essa ideia de estimular, porque, primeira infância é um momento de alta plasticidade, de alta potência, então tem que estimular, tem que segura. Por quê? Porque não dá para processar. E essa criança que recebe estímulos precisa dormir, precisa descansar, precisa brincar, precisa ter ritmo, porque o cérebro tem uma porção de, realizações necessárias para que ele possa se desenvolver e aprender. Então não basta apenas estimular, é necessário dar o espaço, a segurança psicológica, a segurança afetiva, para que esse processamento se dê, para que as perguntas sejam feitas, para que essas crianças se expressem. E aí a primeira infância realmente pode começar a ser alguma coisa muito, muito potente e produtiva. Eu sei que nós estamos longe disso em muitos lugares e que a gente precisa primeiro cuidar que essas crianças comam, estejam seguras e limpas. Mas se sobrar um espacinho para você colocar aí no seu programa, né, professor que trabalha com a educação infantil, estímulos adequados, pensando na cognição, estímulos que tenham um ritmo correto, acho que vale muito, muito a pena. Se você ficou interessado nesse tema e não sabe aonde você pode procurar sobre isso, eu vou te deixar uma dica preciosa aqui. No Instituto Conectomos, a gente tem um curso chamado Neurociência Aplicada à Educação. É um curso em videoaulas feito por vários profissionais que são, inclusive, professores e ex-alunos da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde a gente coordena a pós-graduação em Neurociência Aplicada à Educação. Tem vídeos com a professora Marília Albuquerque, que é a coordenadora dessa pós-graduação junto comigo. Tem, bom, Camila Leon, é um desfile de gente muito competente, muito potente, entregando muito valor nessa pós-graduação. Eu tenho certeza que você que trabalha com os pequenos vai acabar se beneficiando muito desses conhecimentos. Seja no curso de extensão mais curto, aqui do Instituto Conectomos, o QR Code está aí para você conhecer esse produto, ou até mesmo na pós-graduação. E se você aí na sua escola acha que está na hora de você receber um trabalho apropriado sobre esse tema, você também pode procurar a Educação Inédita, que é uma consultoria especializada na aplicação de neurociência, na formação e nos materiais, tanto dos professores quanto dos alunos aí da sua instituição de ensino. Então, é isso. Curtiu esse papo? Agosto Verde, não se esqueça de levantar essa campanha aí na sua escola, porque é muito importante falar de promoção de uma primeira infância com qualidade, porque é a partir daí que a gente vai poder construir um outro país. Curtiu? Não esquece. Deixa aí o like, compartilha com os seus colegas professores que não têm ainda conhecimento sobre o Turma do Fundão aqui do Nada Trivial. E se puder, deixa um valeu para esse time incrível que entrega muito valor para você toda semana aqui no Nada Trivial. E eu te vejo no próximo. Um abraço.